Wesley, eu tô aqui me mordendo que eu nunca mais fiz esse negócio. Como eu faço aqui pra te convidar? Tá me ouvindo, Wesley? Gente, tá bom aí? O áudio? Wesley, como eu faço pra te convidar aqui, pelo amor de Deus? Ah, pronto. Ixi. Oi, rapaz, tava aqui me mordendo, acredita? Oi, amigo. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Oi? Ouço sim, perfeitamente. E Wesley, você? eu queria colocar aqui o tema aqui em cima da coisa, mas eu não tô conseguindo. Enfim, vai assim mesmo. Eu tô te ouvindo baixo. E agora? Agora sim. Bora lá? Pronto, vou ficar aqui. Acho que tá bom. Vamos sim, vamos lá. Pois, pronto. Para quem não me conhece, me chamo Eglice, idealizadora do projeto Você Não Está Só. Hoje vamos falar sobre esse tema que é de suma importância e pouco conhecido, que é psicofobia. Mas antes a gente vai fazer a introdução, né? Janeiro branco, sinal de branco aqui no tá, para me ver bem. Aí eu vou passar a apresentação para você, falar um pouco sobre você. Eu já te conheço, para quem não te conhece. Pronto, beleza. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Eu trabalho com ETAS, né, com espaço terapêutico com atendimento social. Eu sou psicanalista clínico e eu trabalho também com no projeto Você Não Está Só, como voluntário também. Já faz um pouquinho mais de 2 anos, eu acredito, que a gente tem É, esse projeto junto de apoio, que é sempre um prazer. sim. Pode falar um pouquinho sobre janeiro, né? Branco, que aí temos setembro amarelo, né? Que é a prevenção do suicídio, e janeiro branco, que é um pouco sobre saúde mental. Eu queria que você falasse um pouco de janeiro branco, para quem não conhece também. Certo. Quando chega ali no período de Natal, Ano Novo, normalmente a gente faz aquelas reflexões, né? A pessoa traça alguma meta, enfim, tá mais reflexivo, tá mais solidário. Então, o Janeiro Branco, ele vem com essa ideia, né? De aproveitar esse momento que tá todo mundo refletindo, pensando, de cuidar também daquilo que é muito importante, que é a saúde mental, né? Que muita gente acaba negligenciando o quão importante é. E talvez um dos pontos, né? Que ainda esse bloqueio, esse tabu, é o tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Pois é, Wesley. A ideia dessa live realmente é para dar voz a quem precisa, que já convive com transtorno mental e ainda tem essa questão do preconceito, que é o psicofobia que você vai falar um pouco, que muita gente não conhece, que a gente sofre diariamente e não sabe que isso pode dar processo, que isso é previsto em lei da cadeia. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é psicofobia. Perfeito. Psicofobia é o preconceito, né? Aquela, dizer o nome assim, violência. A violência que a gente tem tanto em fala como em gesto, né? Com outro que tem alguma doença, algum transtorno mental. Então, há esse tabu ainda, né? E há inclusive o preconceito, né? De pessoas que têm a doença ou têm algum tipo de transtorno. Então, esse preconceito ele pode ser colocado de forma verbal. Por exemplo, se eu tenho algum transtorno, alguém fala comigo. Se eu tenho, por exemplo, uma depressão, pode me falar que é algum tipo de frescura, pode falar que é alguma falta de religião. Então, uma fala dessa para mim, pessoalmente, já é uma psicofobia, né? A pessoa está sendo preconceituosa comigo. De uma outra forma, também pode ser em algum tipo de comentário, né? Às vezes a gente está em ali um grupo, está conversando com alguém pessoalmente, acaba falando sobre uma outra pessoa, falando de alguém.
negligenciando, né, sobre a saúde mental. Nossa, aquela pessoa é tão fraca, aquela pessoa tem depressão, está sempre triste, aquela pessoa dá um surto. São essas palavras que acabam gerando um preconceito, e aquela pessoa, quando ouve ou quando fica sabendo, né, tem uma consequência muito grave, né, porque isso pode dificultar, inclusive, no tratamento. Aí, sem falar que psicofobia é o motivo do país inteiro por negligência, né? Ou ignorância de próximos que não há um tratamento adequado. E quando isso acontece, que muitas vezes é de forma velada. Sim. Não pergunta, quando acontece esse preconceito, que às vezes a pessoa pensa que é normal, porque a gente, assim, não é só preconceito quem tem depressão, mas sim todos os tipos de transtornos, que são eles, transtornos que existem. E muitas pessoas passam por isso e não sabem. E às vezes até por ignorância, no sentido de conhecer, a pessoa fala, tem uma maneira de falar que também não sabe que está sendo preconceituoso e acaba machucando a pessoa que já está com aquele sofrimento perante a sua doença, né? Então, de que maneira acontece para a pessoa ter ciência disso e tomar uma postura? Primeiro entender que preconceito todo mundo tem, né? Sim, É algo que é natural do ser humano, é ter um conceito prévio sobre alguma coisa. Na verdade, isso é até uma forma de autoproteção, né? Se eu vejo algo que não ali é um pouco estranho para mim, eu tenho um conceito daquilo, por mais que seja prévio e não seja concretizado. Então isso é normal, faz parte de nós como seres humanos. Agora o preconceito, ele se torna assim negativo a depender da minha atitude. Então, por exemplo, se eu tô ali, nossa, eu não sei lidar com uma pessoa que tem depressão. O que é que eu posso fazer? Eu preciso saber mais sobre, né? A gente fala, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno bipolar, alguém que tem autismo, seja lá o que for. Se eu não sei, a minha atitude ela precisa ser a menos preconceituosa, ou seja, a menos violenta possível, né? Se eu não sei, eu preciso saber mais, eu preciso pesquisar mais. E não falar, não dar um diagnóstico, né? Normalmente nós não somos médicos, nem mesmo se fôssemos, né? A gente não tem esse direito de dizer, ah, é falta de Deus, é uma frescura. Ah, você pode conseguir isso. Imagina se o Homem-Aranha fala pra gente, solta teias da sua veia. A gente não consegue. É a mesma forma que algum transtorno, alguma doença. Não tem essa possibilidade, né? Se faz um tratamento, e é possível, assim, com uma pessoa que tem transtorno ou doença, ter a vida completamente normal desde que faça o tratamento, mas eu não posso estar exigindo, eu não posso estar falando o tempo todo, né, menosprezando qualquer pessoa que tenha depressão, tenha ansiedade, um transtorno bipolar, autismo, seja lá o que for. Então não nos cabe esse direito, né? Não nos cabe o direito do preconceito dessa fala ou de algum tipo de comentário que possa deixar o outro minimizado. Porque quando alguém se sente minimizado, a busca pelo tratamento, e a gente tem inclusive pessoas que não buscam tratamento, não buscam terapia, não buscam um profissional para se cuidar por achar que primeiro achar do outro, né? O outro, nossa, se vê eu entrando dentro de um consultório psiquiátrico, ou se vê que eu estou fazendo terapia com alguém, vai pensar que eu estou doido, que eu não estou bem, e aí tem aquele medo, né? Que é desnecessário, todo mundo precisa se cuidar. E o Janeiro Branco está aí, para exatamente mostrar que precisamos cuidar mais do que nunca da saúde mental. E por que eu falo mais do que nunca? Porque a gente está vivendo em um momento muito polarizado, né? Com muitas ideias, muitas coisas acontecendo e a sim. gente não dá conta, né? E se não dá conta, a gente não fala, a gente acaba sofrendo sozinho. E essa não é a ideia. A ideia é se cuidar. Sim. E assim, vale ressaltar também que eu sofri essa questão e, na verdade, a gente sofre o dia a dia, né? Não só na família, com pessoas também só em saber que você toma medicamento ou que você está fazendo um tratamento ou em ver você entrando em alguma clínica. Já tem esse preconceito. E muitas pessoas, sim, Wesley, têm conhecimento, sim, e falam para minimizar o outro. Aquela questão de não tem argumento, então vou mexer no ritmo dela. Qual o ritmo dela? Qual o ritmo? O que difere? O que está diferindo naquele momento? Então, ataca. Eu tenho conhecimento e sei que isso é crime. Eu denunciei, deixar bem claro. Tá aí, né? Trâmite aí na justiça e tal.
Denunciem, mas as pessoas que realmente não têm esse conhecimento, que está no lado da vítima, o que é que eu vou fazer? Fica de mãos atadas. Mas por isso que a gente resolveu fazer essa live para explanar para as pessoas que é preconceito, como preconceito homofobia, que é crime, você pode denunciar, como é racismo, pode denunciar, e psicofobia também você pode denunciar, e por sinal até escrever aqui, que é enquadrado no Código Penal como injúria e prevê pena de 2 a 4 anos a quem pratica psicofobia. Sabemos que a justiça o único crime assim de preconceito que vai preso ainda é o racismo. Mas o outro, mais ou menos, que você pode, pena que pode pegar é dar um dinheiro, você pagar por cesta básica, ajudar alguma instituição. Sabemos que não vai preso, mas a gente pode sim denunciar, sim. E está escrito pela lei. Não é eu que estou inventando, está escrito, que quiser pode dar uma buscada aí, tá? E assim, mas qual a importância de falar sobre, né? Eu acho que você já praticamente já falou aí na sua fala. A importância de falar psicofobia, que é pouco comentado, pouco discutido ainda pela mídia. E, por sinal, aconteceu recentemente na Fazenda com a Valentina, que, por sinal, ela também fez a queixa. Está em processo também o caso dela. E, infelizmente, foi pouco abafado, né? Quando se fala ainda em saúde mental, em transtorno, ainda é um pouco assim, vamos dizer, um descaso. Foi aquele por mais eu pensei que fosse ainda dar aquela coisa para as pessoas ficarem sabendo, mas estamos aqui para isso. E qual a importância de falar sobre a psicofobia? Infelizmente, culturalmente, a gente tem essa barreira, né, de falar sobre Sim, saúde mental e acabar deixando de lado. No entanto, como você bem falou, a psicofobia, como qualquer outro tipo de preconceito, é crime, né, e é previsto em lei. Então, qualquer observação, né, qualquer violência, que eu chamo isso de violência, né, essa fala, esse jeito de falar com o outro, né, menosprezando o outro, isso sim é considerado crime, né, principalmente quando você tem ali algum transtorno, alguma doença mental, ou está passando por algum tipo de processo, né. Então, eu menosprezar você, né, eu deixar ainda pior, tentar te colocar bem lá para baixo, isso é crime, né, e a nossa atitude é de fato denunciar, como você bem fez. sim, E talvez culturalmente, né, isso só se minimize exatamente com atitudes assim, de denúncia, de falar não, não é assim. Se eu percebo uma situação, ali se possível, né, a gente toma uma iniciativa para que o máximo que a gente possa minimizar o preconceito, né, a psicofobia que precisa ser minimizada, o sim. autocuidado que precisa ser elevado, né. Toda pessoa, todo mundo passa por algum tipo de dificuldade, algumas pessoas realmente têm algum tipo de transtorno, algum tipo de doença. Todo mundo precisa cuidar da saúde mental, né? Então não cabe a ninguém menosprezar o outro ou denegrir o outro, porque isso não faz o menor sentido. Não, como, Quando a gente fala, por exemplo, ali da homofobia, só uma observação, quando a gente fala de homofobia, bom, grande parte, né, de quem é homofóbico, na verdade, tá colocando a violência no outro por esconder algo que é em si. sim, Então, às vezes, pessoas são tão agressivas, na verdade, estão escondendo a própria dor. Então, talvez o melhor caminho é muito mais se cuidar do que deslocar esse sofrimento no outro. Né? A violência, né, nunca foi um caminho ideal. Pelo contrário, acho que cada um deve se cuidar, procurar ajudar o outro, né, e apoiar, e não o contrário. exatamente. Como você falou, amenizar, porque acabar, não vai acabar, né? É bem cultural isso. Uma escola, assim, de forma consciente, outros falam para amenizar, para realmente ir na ferida, realmente, né, no íntimo da pessoa, para a pessoa se sentir já. Não precisa, né? Que a gente já sofre pela doença, então não precisa atacar mais, porque já está ali aquele sofrimento. E quais os meios de denúncia, Wesley? Desculpe, amiga, não ouvi. Qual os meios de denúncia? Quais os meios de denúncia? A gente tem os disques denúncias, né, que é o Ligue 100, Sim, fazer ali esse encaminhamento por ligação, e procurar também o Ministério Público e delegacia, né, e fazer a queixa. Então, exatamente. esses são os caminhos, assim, os mais indicados, né, para a gente fazer esse tipo de denúncia.
Sim, perfeito. Não deixe de denunciar, vamos acabar com isso. É, o que fazer para cuidar da saúde mental? O que devemos fazer para a gente cuidar, né? Estamos em janeiro aí, mês da saúde mental. Tá me ouvindo? Às vezes a gente... Tô. Me ouve também? Sim. Ah, quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode estar fazendo, tá? Sim. Perfeito. O ideal é que todo mundo cuidasse, né, da sua saúde mental, né? Nem sempre por estar passando por algum tipo de sofrimento que procure ajuda. Nem sempre é isso, né? Acho que a própria questão da meditação, do próprio autoconhecimento, tudo isso faz parte desse processo da saúde mental. Então, é importante que todo mundo, né, busque um terapeuta, busque um psicólogo, psicanalista, em alguns casos, o próprio psiquiatra, para poder cuidar de saber o que está ali acontecendo, né? Esse processo, porque às vezes a gente pode passar por um processo, né, de sofrimento lá na frente e não está ali preparado. Aí a terapia, por mais que não haja ali um sofrimento aparente, esse processo acaba amenizando, né, qualquer outro tipo de sofrimento que venha acontecer. Então, você vai fortalecendo ali a sua mente, né, vai fortalecendo a sua saúde mental. É como se, por exemplo, você tomasse vitaminas, né? Terapia, o autoconhecimento, ele faz parte dessa vitamina. Você vai ali potencializando o seu cérebro, sua mente, para poder passar por algumas situações, né, de uma forma mais leve. Então, é super importante. Tanto pessoas que não estão em sofrimento, quanto as que têm também. Ah, tá certo. Vale ressaltar também que, peraí, a palavra psicofobia foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria para tentar combater o estigma que ainda existe em relação a pessoas que sofrem transtornos mentais, certo? E assim, eu quero ressaltar também e falar que eu acredito que hoje em dia são mais de 700 milhões de pessoas que sofrem com transtornos mentais. É uma doença que ninguém está escapa, não bate na porta, certo? Não escolhe, é uma doença democrática que qualquer pessoa pode ter, principalmente quem é preconceituoso, compete esse tipo de preconceito, pode bater na sua porta sim. Droga, o telefone tocando, é brincadeira. Na sua porta. E eu tô aqui para mostrar que existe realmente essa lei, que é pouco conhecido, não sei porque é tão desconhecido ainda. É uma coisa que a gente sofre todos os dias, quem sabe passa por isso. Não é só pessoa desconhecida, principalmente na família, como eu já falei inicialmente, por questão de ignorância no sentido de conhecer, no sentido realmente de menosprezar a pessoa que está ali em sofrimento. E quais são as palavras que existe? É chamada de louco, é chamada de doido, é frescura, é preguiça, é falta de alguma coisa, é falta daquilo, é falta de tanta coisa. E parece que a gente compra em farmácia, né? É igual remédio, falta aquilo, vamos comprar na farmácia, vamos ficar legal. Então, o que eu quero ressaltar mais uma vez, vamos denunciar sim, não tenha vergonha, não pense duas vezes, não vale a pena revidar, não vale a pena discutir. Então, vamos denunciar e provar que isso é lei, tá aí, né, para a gente proteger a gente que sofre com isso. Que é chato, é. E quando aconteceu isso comigo, eu achei até engraçado, mas no mesmo tempo, eu senti revoltada, e, como se estivesse fazendo isso não só comigo, mas tivesse essas 700 milhões de pessoas tá sofrendo disso e não tem conhecimento. Graças a Deus eu tenho um pouco de conhecimento e pude denunciar essa pessoa. E até jogar na notícias e tal. Eu tive assim, mas quem não tem vai sofrer, como eu falei mais cedo. É motivo, sim, de suicídio, é motivo, sim, da pessoa se decair mais ainda em relação a isso. Porque ninguém é assim porque quer, ninguém ameaça da cama porque quer, ninguém deixa de trabalhar porque quer. Que é uma das coisas que acontece é a gente deixar de fazer o que a gente gosta. Então, não vou dizer sem palavrão, mas é punk, viu? É situação chata. E por isso que estamos aqui para falar mais sobre isso, para
chegar a mais pessoas em relação à psicofobia. Está aí enquadrado no Código Sim. Penal. Não há vergonha em ter depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade, qualquer outra coisa. É, Não se deve ter vergonha disso, pelo contrário. Deve se tratar. O que há vergonha é quando eu sou preconceituoso e quando eu sou violento por não entender o outro, né? E usar de palavras que o menosprezem, que o deixam mal. Isso sim é prática de vergonha, né? Ao contrário de você, né, muitas pessoas que quando recebem esse tipo de crítica, né, que não fazem a denúncia, que guardam para si, podem piorar ainda mais o quadro, né? Imagina uma pessoa sim, que tem, por exemplo, vou usar o exemplo de depressão, né, que é uma grande maioria que eu recebo em clínica. Houve um comentário desse, né, potencializa ainda mais aquele sofrimento, tá? Potencializa ainda mais a depressão. A busca por ajuda, por medicamento, por terapia é muito minimizado também. Uma doença que é não tratada, né, ela se potencializa e sim, pode levar ao suicídio. Então, um comentário maldoso pode matar alguém, né? Isso é muito sério e por isso que a gente precisa falar sobre psicofobia. Porque psicofobia, sim, assim como homofobia, por isso que ela é crime, né? E precisa ser combatida. sim. E que seja mais. Que infelizmente, assim, por a pessoa não ter conhecimento com essa palavra psicofobia, tanto quando eu fiz as postagens e tal, a pessoa falou: o que é psicofobia? Ah, isso aconteceu comigo. Só que a pessoa não conhecia esse termo psicofobia, entendeu? E o que é que você fez, Egoísta? Denunciei. Isso você pode fazer, denunciar, entendeu? Já que você não tem, naquele momento você não tem como combater a pessoa, como falar não é assim, mas você pode sim denunciar. E a lei está aí para proteger a gente e prever pena de 2 a 4 anos de quem pratica a psicofobia, né? Mas sabemos que a lei aqui no Brasil não é assim, mas só a gente denunciar e saber que a gente está protegida com essa lei, com esse código penal já é alguma coisa, né? Sim. E é muito importante que a gente pratique, né? Quem está aqui na live já, com certeza, já tem esse bom coração de praticar a empatia, né? A gente está tão corrido, as coisas acontecem de forma tão rápida, parece que a gente está numa maratona. Então, parece que quem cai ou anda devagar ou corre devagar, é o que está errado e deixa para trás, eu vou seguindo em frente. Não é isso, a vida não é essa, né? O que a gente está vivendo não é isso. Né? Se eu vejo um outro sofrendo, eu preciso dar a mão, eu preciso cuidar, preciso tentar entender. Né? Não há necessidade dessa corrida por nada, né? Óbvio que todo mundo tem seu dia a dia, tem seu trabalho, tem suas questões, mas isso é olhar para o outro, ter empatia pelo outro, né? Tentar entender o outro, isso é muito importante. Mas assim, quando você fala esse termo empatia, que foi muito usado agora, esse tempo para cá, é difícil. É difícil. Eu acho que assim, porque tem empatia emocional, empatia cognitiva é quando você atende os pacientes, que é empatia cognitiva, empatia emocional, é quando é mãe para filho, marido com esposa, aquela coisa que é mais emocional, que não tem como o profissional trabalhar com empatia emocional e psicocognitiva, assim como o cirurgião não pode operar a mãe, que imagine, ali vai ser uma empatia emocional, não tem como. E a gente acabou de falar aqui, ó, muita gente passa por isso, às vezes evita procurar ajuda com medo de ser discriminado. Nós já somos discriminados, só vai ser mais um, né? Não tem por que sentir medo. Não, tem que ir mesmo e calar a boca da pessoa. E demais que ficar assim, poxa, pensar, né? Até para outra pessoa me parar e pensar, analisar, poxa, é preconceito. Vai pensar 2 vezes antes de falar com outra pessoa. E como eu estava falando em relação à empatia, empatia é um termo bastante usado teoricamente falando, mas na prática não está sendo bem assim não, viu? A gente fala muito empatia, mas ainda temos ainda que praticar bastante. Essa questão de amor, essa questão de um ao próximo, de tal, na prática, infelizmente, não é tão assim que funciona, não. Infelizmente, temos ainda muito que aprender. A pandemia está aí, ensinou muita gente aprendeu, outras não, mas vamos continuar fazendo a nossa parte, né?
tem, que não Sim, tem. o exercício da empatia, ela precisa ser diária. É diária. Porque se a gente perde a empatia, a gente se perde como humanidade. Né? Sim, Porque eu não vou entender o outro, né? é Eu não vou questão mais de entender. E a prática. psicofobia, ela acontece, sim. É interessante que a psicofobia acontece em todos os lugares. Acontece na família, né, que é muito acentuado, ou seja, você ouvir de seu pai, ouvir de sua mãe, de um irmão, de uma prima, de uma tia, um comentário que te deixa menosprezado, né, é muito grave. E é muito grave também porque isso acontece no ambiente de trabalho. Imagina se, por exemplo, eu trabalhasse com você e falasse, Glice, hoje eu estou de atestado. Tá de atestado por quê? Hoje eu estou numa crise, não estou me sentindo bem, não consigo trabalhar, eu não consigo nem sair da cama, né? Qual comentário que vai surgir na minha cabeça? O que é que eu vou pensar, né, do meu colaborador, do meu colega de trabalho? É Será que eu vou pensar que frescura. ele está sendo fresco? Uhum. Isso é muito Sim, sério. A gente precisa estar exercitando a empatia para entender o outro. E o outro ele está muito próximo de mim, né? É quem está ali do meu lado, quem eu convivo todo dia. Então, esse cuidado, né, do meu pensamento para com o outro, daquilo que eu falo, daquilo que eu comento com outras pessoas, isso é muito importante, né? Lembrando, a psicofobia ela mata, né? Um comentário maldoso pode matar alguém, né? sim, Posso fazer um comentário maldoso direcionado a você, mas pode estar atingindo não só você, mas milhares de pessoas. sim. Sim, foi como aconteceu comigo e eu sou tipo milhares de pessoas que não têm esse conhecimento e que ali poderia potencializar realmente a doença ou cometer suicídio ou ter vergonha de estar dando continuidade ao seu tratamento e parar ali. Então, cada pessoa age de uma maneira diferente, mas a instrução de que a pessoa tem e que sabe o que é realmente psicofobia e, acima de tudo, se autoconhece, entendeu? Assim, é chato, passar por isso, que não foi a primeira vez que eu passei, até na família mesmo. Então, não foi aquela coisa que potencializou, não foi a coisa que, né? Porque eu já me conheço, eu tenho, e daí? Só que, infelizmente, muitas pessoas não têm conhecimento, é isso que eu quero levar para as pessoas, tanto que comete esse tipo de preconceito e também para quem sofre e não tem esse conhecimento. Então, são, assim, meio que via de mão dupla, assim, né? Aquela coisa de a ser mão única, né? Que nenhum dos dois tem conhecimento, nem que sofre, nem que pratica. Mas é importante saber, é importante salientar que quando você sofre com isso, uma pessoa que às vezes está até mais doente do que você, às vezes uma pessoa que precisa mais de ajuda do que está ali precisando realmente de fato ser ajudado. Porque uma pessoa discriminar outra porque tem uma doença que é o transtorno mental, que como eu já falei, que a gente já sofre com isso, não precisa ver a pessoa vir mais dar facada e mexer, né? Que é praticamente como você dar uma facada na pessoa e ainda mexer ali com gosto, não precisa disso. Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa live, por isso que esses dias passados realmente eu bati bastante nessa tecla nas redes sociais em relação a isso, para mais pessoas terem conhecimento e nada como as redes sociais hoje em dia para poder compartilhar e tá passando isso mais ainda, né? E não ficar, e quem sofre com isso não ficar calado, realmente denunciar. E voltando só um pouquinho nessa questão cultural, isso é tão sério que imagina que a vaga de trabalho que são dedicadas, por exemplo, a pessoas que têm, né, alguma deficiência física, né, que se não me engano a sigla ali é PCD. Mas não há essa possibilidade para pessoas que têm algum tipo de transtorno, né, alguma doença mental, né, que são pessoas que em tratamento vivem a vida com normalidade. Como qualquer outro. Imagina alguma empresa chegar assim, olha, eu tenho um transtorno bipolar, faço tratamento, alguns dias preciso fazer consulta, e essa pessoa muito provavelmente não será contratada, né? Se a mente continuar, né, se a nossa cultura continuar do jeito que está. Então, são esses tipos de preconceito que vai muito além da fala, vai além da minha aceitação com o outro, vai das relações de trabalho, relações familiares, relações de amizade, até relações à distância, né? Às vezes você vê alguém distante, nossa, aquela pessoa é estranha, aquela pessoa faz um comentário completamente maldoso. Então, culturalmente, são posições que a gente precisa ir combatendo diariamente. É porque isso pode partir do outro, mas também pode partir de mim. Então, é muito importante enxergar na gente
qual que eu estou usando algum tipo de preconceito maldoso com o outro. É porque, de forma geral, as pessoas que sofrem qualquer tipo de transtorno mental é visto pela sociedade marginalizada. A palavra é essa, somos vistas como marginalizadas. E aquela coisa, não vou contratar, porque pode faltar. A questão que, tenho medo, se ela tentou se matar, vai me matar também. Então, tem essa questão da pessoa que comete suicídio, tem essa questão do medo. Ah, se ela fez isso com ela, então ela vai fazer isso com qualquer outra pessoa. Eu já ouvi falar isso. Eu não vou deixar minha filha com ela. Isso foi logo quando eu tive, logo no início, realmente, que se eu tivesse conhecimento, com certeza eu teria denunciado. Então, tá vendo aí a importância de ter conhecimento em relação à psicofobia? Se eu soubesse disso, com certeza essa pessoa teria denunciado. Eu não vou deixar ela com minha filha, porque ela pode fazer uma besteira com minha filha. Se ela fez com ela, imagine no setor de trabalho. É pior, como eu falei, não tem outra palavra sem ser marginalização, como somos vistos, realmente, de fato. Então, tem esse realmente preconceito. E tem aquela questão, você não pode colocar para fora, mas tem a questão de você poder se encostar. E quando você já vai sendo diminuída no setor de que você trabalha, porque ali você não é já vista como competente para fazer aquele tipo de serviço, você é diminuída. E, e com isso, consequentemente, você vai, por algum motivo, você vai sair daquele trabalho, entendeu? Porque muitas vezes até o trabalho que adoece a gente, a pessoa. O filho de Gounod, né, que é a questão do trabalho, acho que é essa palavra. E muitas vezes é o trabalho que adoece a gente. Então, cuidado tem que vir desde quando você trabalha, ali de você dar um tratamento digno sem esses funcionários, ter aquela, independente que tenha ou não transtorno, a importância de você, aquela pressão no trabalho que sofremos, ainda mais hoje em dia que o trabalho está difícil, então a pressão é muito maior, você quer se dar muito mais e você acaba se adoecendo. O empresário não quer perder dinheiro, está ali como escravo, né, entre aspas, ali as várias aspas, está ali como escravo. Então, você realmente acaba adoecendo. Então, a importância de você ter um trabalho que olhe para os funcionários com carinho, né, em relação à saúde mental. Então, é uma situação delicada, que você sai do trabalho, expulsa do trabalho, você não é colocado, não é contratado porque tem saúde mental, e muitas vezes você sai do trabalho porque o trabalho te adoeceu. Então, eu assim, contraditório, enfim. Mas é bem cultural mesmo, infelizmente. Como você falou, é tudo muito meio cultural. E graças a Deus a gente tem aqui as redes sociais, que a gente pode estar realmente falando sobre a psicofobia, estar falando realmente sobre o preconceito que sofremos diariamente, de uma forma velada, muitas vezes. Na cara mesmo, né? Na maneira como uma pessoa olha para você. Preconceito até de falar que, outro termo também, você é bonita ou você não tem cara que tem depressão. Você não parece com depressão, precisa ter cara de depressão. Você precisa estar, como acontece transtornos mentais crônicos, que mais severos, que você sai na rua, a pessoa tem que estar assim desse jeito para legitimar que você realmente tem transtorno mental. Não, não é bem assim. Você pode, sim, viver no dia a dia normal, você pode casar, você pode ter filho, você pode trabalhar, fazer o que você quiser. Você não precisa estar sendo totalmente marginalizado, como muitos vivem na rua, por algum motivo, que não cabe a gente falar aqui, que aí seria outro tema para outra live. Mas a gente tem que estar desse jeito para a gente realmente provar que temos doenças, transtornos. A gente está falando aqui de depressão, mas tem outros transtornos aqui, dizendo esses transtornos mentais, né? Sim, são inúmeros e nos cabe tentar entender, né? Se eu convivo com alguém, se eu quero entender um pouquinho sobre o assunto, eu preciso pesquisar, preciso conversar, pesquisar na internet, a internet está aí. E empatia, tentar entender o outro. E não ficar no achismo. Ah, eu acho que essa pessoa não vai dar conta, essa pessoa não vive bem. Pelo contrário, né? Transtorno, alguma doença mental tem tratamento, a pessoa consegue viver tranquilamente, né? Uma vida completamente normal. Sim, como Não há qualquer outra necessidade, não doença. tem o menor sentido agir de preconceito ou menosprezar o outro.
Não, não faz sentido, não precisa, que a gente já está ali em sofrimento, certo? Como você falou, a doença como qualquer outra, que precisa de tratamento, como o diabetes precisa de tomar aquele remédio pro resto da vida, e tem depressão, tem pressão alta, precisa tomar aquele remédio pro resto da vida. E com a depressão e outros transtornos também não é diferente. Possa ser que no meu tratamento você fique bem, não precise mais tomar medicamento, mas só fazer terapia ou análise já resolve a situação. Mas são esses problemas, esses transtornos e, infelizmente, preconceitos que está aí na nossa cara, que a gente sofre todos os dias. Infelizmente, crianças, idosos, todos nós sofremos este tipo de preconceito e não podemos ficar calados. Mas batendo na mesma tecla, temos que denunciar sim, tem a lei que nos protege, não vamos ficar calados, vamos passar esse conhecimento para outras pessoas. Se você ainda não entendeu o que é psicofobia, vá pesquisar sobre, vá entender sobre. Antes de falar algo com alguém que machuque, pense duas, três vezes, se ponha no lugar da outra pessoa, que muitas vezes empatia a gente só entende quando a gente está na mesma situação. Muitas vezes quando a gente não passa naquela situação, é descaso, sim. Ou quando tem alguém na família próxima e olhe lá, mas geralmente quando a gente está naquela situação, a gente tende a ter mais empatia assim, pelo outro, infelizmente, que a gente está na mesma, assim, vou dizer assim, no mesmo sofrimento, mas sabendo mais ou menos como é. Aí a pessoa realmente tende a compreender mais o outro, infelizmente. A questão é essa, mas não vamos ficar lá não, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou acrescentar mais alguma coisa? E você, quer falar mais alguma coisa? Amiga, eu queria agradecer pelo espaço, né, a importância desse tema. E o 14, deixa eu só lembrar aqui, 12 de abril, que é o Dia Nacional, né, de Enfrentamento à Psicofobia, em homenagem também a Chico Anísio, que ele deixou Sim, é dia uma 12 frase de muito outubro. importante. É dia 12 de outubro, que é o dia que é dia 12, você falou 14? É 12 de abril, aqui tá para mim 12 de abril, É, mas assim, porque são 12, várias né? informações, tanto que tem um código aqui da lei, que está prescrito, e eu não quis falar, porque se você vai na internet, você vai ver vários PLs. Então, é assim, é porque é dia 12 de outubro, que é o dia do aniversário dele, e ele falava, ele é pessoa que tinha depressão, né, que ele infelizmente faleceu, então ele falava muito nessa questão de preconceito, então colocou 12 de outubro, então eu sei que é o dia do aniversário dele, por isso que colocou o dia da psicofobia. Como você falou, 14 de outubro, então ficou meio assim, né? Não sei se é 12 ou 14, realmente, de fato. Porque é o dia do aniversário Para mim dele, aqui, aí decretou como o dia da psicofobia. perfeito. E para mim tá dia 12 de abril. Ele tem uma frase que fala assim, eu vou pescar aqui um pouquinho, me permita. Quanto Sim, mais pessoas me ouvirem falar sobre depressão, mais pessoas vão deixar de ter vergonha de ser deprimidos. Então, é super importante, principalmente nesse mês, né? É um mês de consciência sim, da importância de falar sobre saúde mental. Saúde mental engloba um monte de coisa. E a gente precisa falar sobre, a gente precisa lutar contra a psicofobia, né? Porque, mais uma vez, a gente ressalta. A psicofobia, ela é crime, ela mata pessoas, leva pessoas ao suicídio. Então, isso é muito grave, precisa ser falado e é muito pouco falado ainda. Culturalmente, a gente vive psicofobia, né? A gente, praticamente, quem trabalha, quem vive ali no meio muito grande de pessoas, percebe, né, o quanto é respirar psicofobia. Então, isso é muito sim. grave, isso é muito Em sério, qualquer né? Eu setor. não tenho empatia por isso, eu não entender. Sim. Então, por isso a importância e agradeço o espaço. Eu que E agradeço. percebendo, né, alguma atitude assim, é importante que denuncie, porque culturalmente vai demorar um pouquinho para a gente mudar. Mas só vai mudar se a gente tomar também a nossa atitude, né, de denunciar, de perceber o outro que está sofrendo também, oferecer esse apoio, oferecer os canais que tem, né, de denúncia, para que a gente, o máximo que a gente possa, não deixe passar, né, porque aos pouquinhos a gente vai melhorando. Sim. Vamos, pelo menos, não dizer mudar, né? Porque é radicalizar. Mas é minimizar a situação, tentar melhorar mais um pouco. Né? Eu quero agradecer mais uma vez, Wesley, que a gente está falando, por ter aceitado o convite, né? Que já era para a gente estar aqui há muito tempo, só que, enfim, correria do dia a dia. Quero agradecer. E, como o Wesley falou, né? Só tá.
vamos denunciar sim. Psicofobia é crime e não vamos silenciar jamais, tá? Obrigada, Ellen. Tchau. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tá, obrigada. Tchau.